e lemos um texto bíblico da Palavra de Deus em Êxodo, capítulo número 3, versículo 1 ao 6. A epígrafe do texto diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Meus amados irmãos, nós estamos diante do livro de Êxodo. Êxodo na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, não tem esse nome Êxodo, que na nossa Bíblia protestante quer dizer saída, transição. Na Bíblia hebraica Tanakh existe o nome Shemut, que quer dizer nomes. Êxodo narra a trajetória de Moisés e do povo hebreu da saída do Egito em rumo à terra de Canaã. A origem do povo hebreu na sua transição para o Egito começa com José. José é vendido pelos seus irmãos para o Egito por um propósito especial, para justamente preservar a vida humana, porque haveria uma fome de 7 anos, e especificamente a sua etnia, o seu povo. E José, ele é governador do Egito na era dos Hicsos, que são tribos asiáticas de origem semita. O Egito não possuía o seu poder de guerra. Quem deu o poder de guerra do Egito foram os Hicsos, e eles governaram o Egito por aproximadamente 100 anos. E nesse período José se torna governador do Egito, e ele pega a sua família que estava longe dele e traz para perto, para que eles pudessem preservá-los da fome, da escassez. E o povo de Israel, o povo hebreu, sob a liderança do patriarca Jacó, vai justamente para o Egito. Só que a cultura egípcia, eles abominavam os pastores. Mas quando Deus quer, até quem não te aceita vai ter que concordar com o projeto e o chamado de Deus na tua história. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Levaram para o Egito. José apresentou a sua família a Faraó. E Faraó aceitou a família de José, mesmo sendo em desacordo com a sua cultura. José morre no Egito, mas ele diz aos seus filhos, aos seus familiares: olha, certamente, irmão Severino e Fernando, Deus vos visitará e vai cumprir a promessa que disse aos vossos pais, aos meus pais, Abraão, a Isaque, que vocês vão herdar uma terra prometida, boa, larga. E eu não quero deixar os meus ossos aqui. Levem com vocês para a terra de Canaã, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a gente está no mundo, mas não pertence ao mundo. E quando a gente saiu das trevas para a luz, Deus nos tirou por completo. É corpo, alma e espírito. Aleluia. Longe da presença do diabo. Glória a Jesus. Aleluia. José estava dizendo: eu estou no Egito, que é símbolo do mundo, por um propósito de Deus. Mas quando eu voltar para Canaã, eu vou voltar já morto, só arcada óssea. Mas eu quero que meus ossos saiam daqui, porque no mundo o osso, até o osso, tem que sair da presença do mal, porque o osso é o fundamento do corpo. Aleluia. Glória a Jesus. E o povo vai para o Egito. É o teu nome, Jesus. E o povo começa a crescer em pleno Egito. José morre e se levanta uma nova dinastia que não tinha conhecimento dos seus feitos, da grande benevolência que ele fez com o povo Egito e as demais nações, porque a fome foi mundial. E começa a perceber a evolução social do povo hebreu. Preste atenção nisso. Estava no mundo, mas estava crescendo. Porque tu pode estar no mundo, mas tu é fiel, tu cresce. Tu expande.
Tu pertence ao mundo, o sistema social é corrupto, as pessoas não podem gostar de você, podem te apontar, mas aquilo que Deus determinou para a tua história vai acontecer. Te prepara para crescer na terra da corrupção, porque o que Deus determinou sobre a tua vida, por mais que a corrupção mundana te cerque, mas se você for santo, você vai expandir, você vai crescer, rapaz, em meio a esse mundo de trevas. Glória! Aleluia! Meu Deus! Glória! E isso criou um sentimento de preocupação com Faraó. Esse povo está crescendo demais. A gente tem que tomar uma atitude. E a atitude de Faraó foi subjugar o povo a uma servidão diante das cidades, polos que eles criavam no Egito. Porque o símbolo arquitetônico do Egito é as pirâmides, que são os túmulos de Faraó. Realizações arquitetônicas de 2.500 anos atrás, que mostravam o esplendor da glória de Faraó, e ele queria imortalizar a sua dinastia de alguma forma. Aí eles investiam nas grandes obras arquitetônicas. Até hoje os estudiosos tentam entender como é que essas pirâmides continuam de pé há tanto tempo até então. Existe um provérbio árabe que diz que o homem teme ao tempo e o tempo teme as pirâmides. Porque como é que uma obra de mais de 2.500 anos atrás, em uma condição climática tão contrária, tão nefasta como o deserto egípcio, e ela continua de pé? Mas quanto mais apertava, crescia. Porque no mundo espiritual, o segredo do crescimento é o preço. Está doendo, Jesus está dizendo: eu estou te fazendo crescer. Glória! Está apertando, faz parte do processo. É para o teu crescimento espiritual. É Deus querendo te usar nessa área aí que tu está pagando o preço. Aparentemente tu não estás entendendo nada, mas é o crescimento que eu quero para a tua vida. Nessa área mesmo, eu estou te fazendo especialista nessa área mesmo, porque haverá pessoas no futuro que vai precisar do teu testemunho, e você vai sentar com ele e vai dizer: olha, meu filho, se passou isso comigo também. O estreito foi grande, mas Deus me deu graça. Eu cresci nessa área. Levanta a tua cabeça, porque da mesma forma que Deus foi comigo, ele também será com você, rapaz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. O teu preço está te fazendo crescer. Mas eu não tenho nada. É melhor o espiritual fortificado do que o tudo sem Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A preocupação de Deus é na tua estrutura espiritual, rapaz. Porque não adianta ter tudo e ser levado pelo vento do mundanismo, do liberalismo, do relativismo moral. É melhor ter o pouco, mas o espiritual em dia. O espiritual fortificado, estruturado com Deus. Santo Deus, sublime, soberano. Aí Faraó, eu tenho que matar os meninos. Eterno Pai. Eu tenho que matar uma geração. Porque senão esse povo vai se unir com os nossos inimigos e vai tentar ofuscar o nosso governo. Aí trouxe à tona as duas parteiras de Israel, das hebreias. Só que o problema era o crente. As parteiras eram crente. E agora a gente teme a Deus. Só que o Deus que te coloca no estreito, permite você entrar no estreito, ele te dá estratégias, irmão Severino Fernando, para você lidar com o problema e vencer a astúcia do maligno. Glória.
o estreito tá grande, se preocupa não, que Deus vai abrir a tua mente, vai te dar inteligência para você ter estratégia para lidar com o problema e o nome de Deus ser glorificado. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, o filho já está pronto. Aí Faraó disse: vamos matar os meninos. As meninas ficam. Nesse processo nasce Moisés. E Moisés formoso, uma criança saudável. A mãe deu a filha, colocou numa arca, betumou e colocou no rio. Acompanha para onde o menino vai. Tem direção física e espiritual. Deus pode até permitir o estreito, mas Ele está te olhando de cima para baixo. Oh, glória a E Jesus. ainda Ele coloca pessoas do teu lado, sem tu saber que paga o preço contigo, orando e jejuando pela tua vida. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Tu tá pensando que tu tá sozinho? Mas tá não. A presença de Deus já é a motivação maior. Fora aqueles que descem pela madrugada pela tua vida, rapaz. Aleluia, Jesus. Pra tu tá de pé. Aí nesse interim, a filha de Faraó com as suas donzelas se banham no rio. E o menino parou bem perto dela e começou a chorar. Ela percebeu e era tudo um projeto de Deus para preservar a vida de Moisés. Mas a filha de Faraó é símbolo do mal, porque ela era filha de Faraó, que queria o mal do povo hebreu. Mas até quando Deus quer, o teu amigo cuida de tu. Aleluia, Teu inimigo cuida de Jesus. tu. Glória. Quando Deus quer, o mal contribui para o bem. Para o bem. Quando Deus quer, até o pecado contribui para a tua vitória. Aleluia, Jesus. E Moisés é tomado pela filha de Faraó, paga a mãe de Moisés para cuidar dele. Veja como Deus atua. Aí o menino, quando fica já adulto, ele é levado para o Egito. Olha como Deus trabalha na formação do chamado de um homem. O Egito era uma das maiores potências mundiais da época. Era considerado uma das maiores potências científicas, astronômicas, matemáticas e arquitetônicas da época. O sistema binário, aquele utilizado pelo computador, foi criado no Egito. A origem da medicina, basicamente, o Egito. Até hoje os estudiosos tentam entender aonde foi o berço da civilização humana, ou a Mesopotâmia ou o Egito, devido ao grau da evolução intelectual e social do povo egípcio. Estavam à frente do seu tempo. Moisés vai lá, sendo criado nas maiores faculdades, projeto de Deus, para forjar a visão espiritual e de liderança desse grande legislador do povo hebreu. 40 anos se havia completado. E ele desce para ver como estava o seu povo. Ele vê dois hebreus, um hebreu sendo castigado por um egípcio. Ele mata o egípcio, esconde na areia, e agora ele, diante de uma discussão, ele volta lá e um dos hebreus disse: quem te constituiu como juiz? Querem matar-me como mataste o Egito? Isso gerou um contrassenso na vida de Moisés, e ele resolve deixar tudo. Ele não teve por usurpação ser o príncipe do Egito, mas preferiu abdicar de tudo para servir ao Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Não é o estrelismo que mede a tua espiritualidade com Deus. Não é o teu nome no outdoor. Não é o teu valor aquisitivo.
mas é a grandeza do teu conteúdo espiritual diante dele. Aleluia, Jesus. A tua abnegação diante dos prazeres deste mundo para levar a cruz e fazer o querer dele na terra. Aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. É melhor ter nada aqui, mas ter uma eternidade garantida lá no céu. Aleluia. Moisés agora vai para a terra de Midian. Deus dá a esposa. Deus dá um sogro de primeira, sacerdote em Midian. Deus dá um filho, dois filhos. E agora Moisés é pastor de ovelhas, de cabras, de Jetro. E ele agora é instigado a ir atrás do deserto para o monte de Deus, o monte Horebe. E diante do seu pastorio, ele vislumbra, irmão Severino e Fernando, uma visão metafísica. Ele vê uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. O que acontecia com a sarça é parecido com o que aconteceu com os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidenego, lá na fornalha. Deus parou o poder de queima do fogo. A sarça queimava, mas não se danificava. O fogo não danificava. Deus subtraiu o poder de queima do fogo. E Deus atrai através do sobrenatural a visão de Moisés, a atenção, a curiosidade de Moisés. Vem, Moisés, para perto de mim. 80 anos basicamente ele tinha. A maior preparação da história. Cerca de 40 anos aprendendo com Deus em Midian, para se tornar o maior profeta do Antigo Testamento, para se tornar o maior líder da história de Israel depois de Jesus. Está vendo que Deus, ele não prepara à toa? E agora Deus desce em teofania como fogo. O fogo na Bíblia tem 2 visões. Primeiro, legalidade divina. Diga comigo, Deus trabalha com regras. A legalidade divina faz parte da sua justiça. Nessa legalidade, Deus atua com mandamentos, estatutos e regras. Sabe por quê? Porque ele não trabalha com liberalismo. Glória. A santidade de Deus é movida por lei. E a santidade é baseada na palavra. Na oração intercessória do capítulo 17 de João, ele disse: santifica-os na palavra, ou na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque a regra de Deus é movida pela sua justiça mediante a palavra. E palavra sem justiça vira libertinagem. Aleluia. Glória. Jesus. Aleluia. Fogo na Bíblia, crença pentecostal, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A crença pentecostal desceu com o Espírito Santo, a pneuma de Deus. O fogo é uma das atuações da teofania do Espírito, através da glossolalia, o falar em línguas, da dispensação dos frutos do Espírito, que atua no comportamento, e dos dons do Espírito, que atuam no chamado. Os 3 fundamentos do fogo espiritual da crença pentecostal sobre a terra. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E Deus desce como fogo para atrair a presença de Moisés do meio da sarça, porque ele é o meio, ele é o centro da tua vida e do teu chamado. Aleluia. Aí Moisés se vira para ver o que estava acontecendo. Ele não anda até lá, ele vai se virar. Quando ele se vira, Deus brada. Porque para ser santo não precisa estar na igreja. Tem que estar fazendo a obra de Deus, além das 4 paredes. Oh, glória. Ser santo na igreja é bom demais. Eu quero ver você fazer a diferença no mundo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Isso é forte, Jesus. É. Porque tem gente que é crente na igreja, mas fora é bipolar. É. Tá. Ô, glória! Louve. Ele se virou, nem foi lá e deu jabrada de longe. Tira logo as alparcas, as sandálias dos pés. Porque a santidade comigo não é de perto, não, é de longe também. Longe. Oh, glória a Deus. E ele tirou as Aleluia, alparcas, símbolo basicamente de 4 coisas. Diga comigo, 4 coisas. 4 coisas. Primeiro, o sapato é a estética não apenas dos pés, é a segurança, a sustentabilidade através do calçado. Quando Deus manda tirar, Ele está dizendo: sai do teu ego para depender de mim. Sai do teu mérito para ser sustentado pela minha dependência. Aleluia, Jesus. Segundo, os pés é o fundamento. Deus está dizendo: eu te quero, Moisés, pela base. Terceiro, os pés é a movimentação do corpo. Eu te quero pela base e tu não faz agora o que tu quer, agora o que eu quero. A diretriz, o comando do teu chamado agora é meu. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória. Santo. E quarto, respeito. É aquilo que o mundo perdeu, por isso que está desse jeito. É. É verdade. O respeito é um atributo da moral que faz o ser humano exercer o comportamento através da verdade. O princípio da sabedoria, disse o rei Salomão, é o temor do Senhor. Que temor é esse? Respeito! Se tu tem respeito por Deus, é a base de tudo. Glória a Deus. Aleluia. É a base da santidade, da boa conduta, de uma personalidade ilibada. Aí Deus resolve dar as credenciais dele. Moisés, quem está falando contigo é o Deus dos teus pais. Quem está falando contigo é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem está falando contigo é aquele que conhece a tua natureza intrínseca, que conhece os teus fundamentos, a tua origem étnica, as raízes da tua história. Eu te conheço na essência. Sou o Deus de Abraão, o Deus de pai de multidões. Eu sou o Deus de Isaque, que quer dizer riso. Eu sou o Deus de Jacó, que basicamente quer dizer aquele que Deus protege. Mas popularmente, esse termo Jacó, ele se filiou ao verbo hebraico Acabe, que quer dizer suplantador, enganador. E ao nome Aquebe, que quer dizer aquele que agarra pelo calcanhar. Glória a Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu conheço as raízes da tua história. Tu não precisa dizer para ele aonde tu mora, o número da tua casa, as digitais da tua CPF, o hospital aonde tu nasceu. Eita. Tu não precisa dizer para ele. Glória. O salmista Davi, no Salmo 139, ele disse: os teus olhos me viram informe. A transição do bebê, feto, embrião e um organismo do zigoto. As 3 transições para se formar uma criança dentro de um ventre materno. Essas 3 transições, ele conhece tudo. Está tudo anotado no livro dele, na sua presciência. Diga amém. Amém. Aí Moisés, quando soube que era Deus, tampou o rosto, como se dissesse: se eu tenho respeito pela base, quanto mais no topo. Moisés, Deus revela o planisfério dele, o projeto hebreu. Eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Meu irmão, Deus não é apático ao teu sofrimento. Tu está pagando preço por amor a Deus. Ele não está apático. E por que ele não me tirou disso? Porque não chegou o tempo.
mais de 400 anos de servidão. Parecia que Deus nunca ia chegar. Mas quando chega o tempo, Ele vai agir com muita pressa. Glória. Aleluia. E o agir de Deus é terrível para tirar os seus